Imagine um país inteiro entrar em guerra, por causa de uma simples pá. Não ouro, não petróleo, não território. Uma, única, pá. E por mais absurdo que isso pareça, essa foi uma guerra real. Um dos conflitos mais inacreditáveis da história, movido não por estratégia militar, mas por orgulho ferido, ego inflado e uma ferramenta comum que qualquer um teria em casa. E se você acha que isso já é estranho, espere até ouvir o que essa guerra causou. Cidades incendiadas, batalhas sangrentas, diplomatas enlouquecendo e um final que ninguém conseguiu prever. Neste vídeo, você vai descobrir como uma disputa ridícula se transformou em um confronto nacional. Como políticos, transformaram um objeto banal em uma crise e como isso tudo deixou lições que ecoam até hoje. Prepare-se para uma história tão absurda que poderia ser ficção, mas que aconteceu de verdade. E tudo começa quando um trabalhador comum simplesmente leva uma pá embora. Tudo começou em um pequeno vilarejo agrícola, onde uma pá específica, reforçada com um metal raro e considerada patrimônio local, era usada por gerações. Para os moradores, ela não era apenas uma ferramenta, era um símbolo de trabalho, história e tradição. Até que, em um dia comum, um trabalhador de uma cidade vizinha entrou no vilarejo com uma desculpa suspeita e saiu carregando a pá. O problema? Ele não tinha permissão e, pior, falava em nome de autoridades da sua região, insinuando que teriam direito de ficar com o objeto. Para os moradores, aquilo foi um insulto, um ato de provocação direta. E em poucos dias, a notícia se espalhou, se distorceu e virou combustível para discursos inflamados dos dois lados. A pá agora simbolizava humilhação, abuso de poder e desrespeito. E quando o ego de governantes entra na equação, até uma ferramenta se torna motivo de guerra. Enquanto diplomatas tentavam entender o que estava acontecendo, líderes locais começaram a usar o acontecimento para mostrar força. Alguns políticos viram uma oportunidade perfeita para aumentar sua popularidade, alegando que a pá havia sido roubada e que isso não poderia ficar impune. Do outro lado, líderes da região vizinha queriam provar que não temiam ameaças e continuaram insistindo que tinham direito sobre o objeto. Em poucas semanas, jornais começaram a inflamar a população com manchetes dramáticas. Artistas criavam charges provocativas e cidadãos discutiam nas ruas como se a pá fosse um artefato sagrado. A tensão ficou insuportável. E no auge das provocações, uma frase surgiu do lado que exigia a devolução. Se é guerra que eles querem, guerra eles terão. A partir desse momento, não havia mais volta. A pá, uma simples ferramenta, havia se tornado o estopim para o conflito mais ridículo e ao mesmo tempo destrutivo daquela era. O amanhecer estava silencioso demais, até que o estrondo de um canhão, disparado por nervosismo de um soldado, marcou oficialmente o início do confronto. Uma batalha inteira começou sem planejamento, sem estratégia e totalmente por impulso. Milícias locais invadiram a fronteira. Tropas improvisadas correram para se posicionar e famílias inteiras fugiram, enquanto casas eram incendiadas ao fundo. Tudo isso por causa de uma pá. Soldados relatavam que nem sabiam pelo que estavam lutando. Alguns achavam que o objeto tinha valor mágico, outros acreditavam que tinha sido usado em um crime. Outros simplesmente seguiam ordens. O mais estranho é que, apesar de ser uma guerra causada por algo tão insignificante, a violência foi real. Armas disparadas, cavalaria avançando, aldeias sendo tomadas. Nenhuma das duas regiões queria perder, porque perder significava admitir fraqueza. E ali, naquele campo de batalha improvisado, ficou claro que o conflito tinha escapado de qualquer lógica. Com a guerra já em andamento, líderes desesperados começaram a tomar decisões impulsivas. Tropas foram enviadas sem preparo, cidades fortificaram portas, como se esperassem uma invasão massiva, e boatos começaram a se espalhar como fogo. Alguns diziam que a pá havia sido transformada em arma. Outros acreditavam que ela tinha sido destruída, o que deixava as pessoas ainda mais furiosas. Governos locais começaram a entrar em colapso. Economias pararam. Reuniões secretas eram feitas atrás de portas trancadas,
enquanto rumores de traição circulavam entre generais. E o mais surreal é que ninguém conseguia mais explicar por que estavam lutando. O conflito já tinha criado um nível de orgulho tão grande que nenhum dos lados queria dar o primeiro passo para encerrar. É como se a paz tivesse desaparecido, mas a guerra tivesse ganhado vida própria. Nesse ponto já não era sobre o objeto, era sobre ego, reputação, honra e poder. Depois de semanas de tensão e destruição, o fim da guerra veio não pelo cansaço, mas por uma revelação humilhante. Enquanto diplomatas investigavam documentos antigos, descobriram que a pá nunca pertenceu exclusivamente ao vilarejo. Ela era originalmente parte de um acordo de cooperação entre as duas regiões. Ou seja, nenhum dos lados tinha 100% de razão, nem 100% de direito. Quando essa informação vazou, a guerra perdeu sentido instantaneamente. Governos começaram a se culpar, generais ficaram furiosos e a população ficou em choque ao perceber que estava lutando por algo que nem deveria ser motivo de disputa. E o mais absurdo, a pá e objeto sagrado do conflito foi encontrada jogada em um depósito militar, enferrujada, esquecida e parcialmente quebrada. Quando os soldados viram aquilo, muitos ficaram em silêncio. A guerra mais tola que já existiu havia acabado da maneira mais anticlimática possível. Mesmo com o fim do conflito, o dano estava feito. Vilarejos inteiros foram destruídos. Comércio entre as regiões desmoronou. Agricultores ficaram sem ferramentas. Plantações foram perdidas e a economia local entrou em declínio. Analistas históricos estimam que o prejuízo financeiro, convertido para valores atuais, seria equivalente a milhões de dólares. Por uma pá, a guerra se tornou um estudo clássico de como disputas pequenas podem se transformar em caos quando governantes deixam o ego falar mais alto do que a razão. E ainda hoje, historiadores citam esse episódio como um alerta poderoso. Os maiores desastres da humanidade muitas vezes começam com detalhes pequenos demais para serem levados a sério, até que seja tarde demais. A Guerra da Paz se tornou sinônimo de irracionalidade política e de como o orgulho pode custar caro. A Guerra da Paz jamais deveria ter acontecido. Foi um conflito construído sobre mal-entendidos, orgulho ferido e líderes incapazes de recuar antes que tudo saísse do controle. E essa história deixa uma lição poderosa. Quando poder e ego se encontram, até uma simples ferramenta pode incendiar o mundo. Histórias como essa mostram que a humanidade é capaz de criar caos onde não existe motivo algum, e que decisões tomadas no calor do momento podem deixar cicatrizes que duram gerações. E lembre-se, a próxima grande história pode estar escondida atrás do objeto mais simples que você imagina. Se você gosta de histórias reais absurdas, inspiradoras e financeiras que parecem mentira, e quer continuar se surpreendendo, se inscreva no canal para juntos descobrirmos mais. Compartilhe e curte o vídeo. Assim você ajuda o canal e nos motiva a trazer histórias ainda mais incríveis. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.